Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da termoquímica para que vocês consigam, arrasar aí na Olimpíada que vocês vão participar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a quantidade de calor em processos químicos, que a gente chama de entalpia. Então, sem mais delongas, como o nosso conteúdo é extenso, vamos para o primeiro slide. Pessoal, alguns conceitos essenciais que a gente tem que saber quando a gente estuda entalpia. Primeiro, a definição da própria entalpia, Então a gente chama de entalpia o conteúdo de energia, isso é, de calor de um sistema. Então pense, toda matéria, toda substância, toda amostra que você pega para analisar possui já um conteúdo de energia, carrega consigo uma certa quantidade de energia. Mas a gente não tem um equipamento que consiga medir diretamente esse valor. Não existe um equipamento que eu pegue a minha amostra, coloque lá e ele vai fazer esse cálculo para mim diretamente, sem envolver uma reação, sem envolver alguma coisa do tipo, Então, a gente trabalha primeiro com o calorímetro, na maioria das vezes, e com alguns cálculos matemáticos para que a gente consiga avaliar a quantidade de energia que eu tenho em cada amostra. Para isso eu vou fazer uso de reações químicas, de combustões e coisas nesse sentido, processos nesse sentido, ok? Então a gente faz uma relação do estado final do meu processo com o estado inicial e eu consigo fazer um cálculo da variação da entalpia, a variação da quantidade de energia no início do processo e no final. Pessoal, atenção aqui na direita, eu coloquei alguns conceitos que a gente não pode confundir. Estão mais ligados à física, mas desse conteúdo a química e a física apertam as mãos, beleza? Então vamos lá. Calor. Pessoal, o calor ela é a energia propriamente dita em trânsito no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho dois blocos, um bloco mais quente do que o outro, vocês já devem ter visto nas aulas de física, se não viram, vão ver, ok? Que quando você encosta uma coisa quente com mais energia em uma coisa fria com menos energia, a tendência é que o objeto com maior energia, com maior calor, o objeto mais quente, vai passar esse calor para o objeto frio até que eles entrem em um equilíbrio ali e alcancem a mesma quantidade de energia, beleza? Então o calor é a própria energia que se movimenta de um corpo para o outro no meu sistema ou de um local para o outro no meu sistema. A temperatura ela é a medida do grau de agitação médio das partículas no sistema. Meu Deus, o que é isso? Calma. Quando eu forneço calor, quando eu forneço energia para um objeto, as partículas que formam esse objeto começam a receber essa energia e se agitar, vibrar, se movimentar, certo? Trombar uma na outra, esse tipo de coisa. Então a temperatura é uma medição da quantidade de calor através dessa agitação das partículas, beleza? É isso. Então não confundam, o calor ela é a própria energia envolvida nesse processo e a temperatura é uma forma de medição do grau de agitação médio das partículas que recebem essa energia, beleza? Então vamos lá. Próximo tópico, a entalpia nas reações químicas. Se lembram que eu disse que não tem como calcular a entalpia exata, dos compostos, das substâncias, mas a gente pode fazer uma comparação do estado inicial e final de uma reação para conseguir avaliar a quantidade de energia envolvida, Então olha só, temos dois tipos de reações que a gente tem que conhecer. A primeira é a reação exotérmica, aqui na esquerda. Dá uma olhada na morfologia da palavra, ou seja, como a palavra é escrita, o sentido da palavra. Exo, vou até pegar o meu lápis para rabiscar aqui para vocês. Só um segundo. Aqui, ó, exo. Exo passa a ideia de fora, Opa, aqui, pronto, sem spoiler. Exo passa a ideia de fora, Passa a ideia de exterior. E térmica passa a ideia de termo, Energia, calor. Então, exotérmico, a gente pode dizer então que é uma reação que vai jogar energia fora, vai liberar energia, assim como escrevi. Trata-se de uma reação química que libera energia. Antes da gente falar da variação de entalpia, eu quero passar um pouquinho para a lógica. Uma das formas aqui que o exercício pode te apresentar uma reação química exotérmica é essa aqui, beleza?
Então você tem lá os reagentes, que eu, no caso aqui nessa reação genérica eu chamei de A, e os produtos que eu chamei de B. Seu exercício pode te dar uma reação química e já colocar nessa reação, nessa forma de representação, nessa equação química, né, o seu calor. Então, por exemplo, ele pode te dar um valorzinho aqui, né, no lugar desse calor. Então, olha só, se eu parar para analisar, qual dos dois, A ou B, tem mais energia? Deixa eu fazer uma análise lógica dessa reação química, né, dessa equação. A gente vê que o A vai sim ter mais energia que B. Então, nos casos, o reagente tem mais energia do que o produto. Pois, para que o A se tornasse B, ele precisou liberar o quê? O calor aqui, ó. Precisou liberar essa energia. Beleza? Então, veja que é uma reação que libera energia, uma reação exotérmica. Ah, Rafa, mas e a entalpia aqui em cima? O que quer dizer que essa variação, né, esse ΔH, esse delta entalpia, essa variação de entalpia é menor que zero? Pessoal, se a gente for fazer os cálculos, sabendo que A é maior que B, vamos assumir um valor aqui para esse A. Ó. Vamos dizer que a entalpia de A é igual a 100. E como o B tem que ser menor, vou colocar a unidade quilojoule aqui. Como o B tem que ser menor, vamos chamar ele, a entalpia dele, de 50 quilojoules. Ok? Lembra que eu disse que é uma relação do estado final menos o inicial, né? Relação entre os dois. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, o meu ΔH, ele vai ser igual à minha entalpia final, no caso a entalpia de B, beleza? A entalpia de B a gente sabe que é 50 quilojoules, menos a entalpia de A, que é 100. A gente chega então no valor de ΔH, que é igual a menos 50. Olha só, menos 50, deu um número negativo. Então, sempre que o seu cálculo, né, da entalpia, com a sua variação da entalpia der negativo, significa que a sua reação é exotérmica, libera energia, né? Então, novamente, tem duas formas de representar isso no exercício. Ele pode te dar a equação já com o calor aqui, beleza? Já com o calor aqui no meio da sua equação. Ou ele pode também, ou ele pode também colocar a equação para você. No caso, ele não vai ter mais esse calor aqui. E na frente, caramba, e na frente ele coloca o ΔH é igual a menos 50. Ele pode fazer essas duas formas, então. Ele pode já representar o calor na sua equação, ou colocar o ΔH na frente, ok? É isso. A reação endotérmica é o oposto da exotérmica. Então, endo passa a ideia de dentro, térmica passa a ideia de térmico, né, de energia. Então, é uma reação que, ao invés de liberar energia para o sistema, ela absorve a energia do sistema. Como ela é o oposto da exotérmica, pela lógica também, a gente pode dizer que o ΔH, como na exotérmica vai ser negativo, na endotérmica vai ser positivo, beleza? Então o ΔH vai ser maior que zero. Pelo mesmo raciocínio que a gente fez aqui. Se a gente pegar o final menos o inicial, dessa vez vai vir um número positivo, beleza? Então olha só, essa reação genérica, novamente a forma de representar, né? Ele pode também tirar o calorzinho daqui e colocar um ΔH na frente. Nesse caso, quem vai ter mais energia entre A e o B, dá uma olhada. Se o A precisou absorver calor para se tornar B, então o B é mais energético do que A, beleza? Então na exotérmica, os meus reagentes são mais energéticos que os meus produtos, e na endotérmica, os meus reagentes são menos energéticos que o meu produto, beleza? É isso. Aqui eu decidi colocar alguns fatores que afetam a entalpia porque eu achei importante. Pessoal, o primeiro desses fatores é o estado físico do que eu estou analisando. Então olha só, nesse exemplo que eu coloquei, eu tenho um copo com cubos de gelo, uma chaleira com água liberando vapor. Beleza? Pensa comigo, no estado sólido, as partículas que formam o meu composto estão paradinhas, pertinhas umas dos outros, com pouca energia, né, mais fixas, mais organizadas. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o estado sólido é o estado de menor energia. Se eu pegar esses cubos de gelo e colocar dentro da chaleira e ligar o fogo, eu vou começar a fornecer energia para o meu sistema. Então, esses cubos de gelo vão começar a absorver essa energia e vão começar a entrar no estado líquido.
onde as moléculas, né, as partículas, estão um pouco mais livres, mais soltas, né, se movimentam um pouquinho mais. Se eu continuar fornecendo energia, vai vaporizar, né, vai começar a se tornar vapor, onde as moléculas, melhor dizendo, as partículas, estão muito doidas ali, né, pulando para todos os lados, se movimentando bastante, mais afastadas. Então, a gente chega nessa conclusão, que a entalpia do sólido é menor que a do líquido, que é menor que a do gasoso, justamente porque para ir do sólido para o líquido eu preciso fornecer energia, do líquido para o gasoso eu preciso fornecer mais energia. Beleza? O segundo fator que eu coloquei é a forma alotrópica do que eu estou analisando. Meu Deus, o que é a forma alotrópica? Calma, vamos ler. Formas alotrópicas são espécies químicas simples formadas pelo mesmo elemento, como o gás oxigênio e o ozônio. Gente, é isso aqui. Vocês já ouviram falar que o grafite e o diamante são a mesma coisa? Sim, eles são carbono. Só que são carbonos organizados de forma diferente, uma fórmula de repente diferente. No caso do oxigênio e ozônio, os dois são formados por oxigênio, mas são completamente diferentes. Faz sentido? Então é isso. Se eu tenho duas espécies químicas simples, ou seja, formadas por um único tipo de elemento, como é o caso do O2 e do O3, só são formados por oxigênio, só que são diferentes, como o O2 e o O3, ok? É isso. Então, pessoal, nós temos essa regra. A forma mais estável possui menor entalpia, menor energia. Como que eu vou fazer para identificar a forma mais estável? Você vai fazer o seguinte, você vai pensar, o que é mais fácil de eu encontrar na natureza entre essas formas que eu tenho? O que é mais abundante na nossa atmosfera, né? O que a gente tem mais? Oxigênio, O2, gás oxigênio, melhor dizendo, ou o gás ozônio? O oxigênio. O oxigênio está em maior quantidade na nossa atmosfera. Então, ele é a forma mais estável e a mais abundante. Então, a energia dele vai ser a menor. Beleza? Por fim, a gente tem a quantidade de matéria. Gente, é simples. Se eu queimar uma pedrinha de carvão, eu libero uma quantidade de energia pequena. Se eu queimar 2 pedrinhas de carvão, eu libero uma quantidade de energia um pouquinho maior. Se eu queimar 3 pedrinhas, um pouco maior e assim por diante. Então, quanto mais matéria eu tenho, mais energia eu vou ter. Faz sentido? É isso. Por fim, vamos falar da entalpia padrão para encerrar essa primeira aula. E vou dizer aqui para vocês um resumo básico, é basicamente uma convenção que a gente chegou para conseguir fazer essas relações de energia e conseguir avaliar as energias iniciais e finais em uma reação, beleza? Então olha só, lendo aqui. A entalpia padrão é a entalpia no estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius a 1 bar de pressão, de uma substância simples, ou seja, formada por um único elemento, no estado físico mais comum, sólido, líquido ou gasoso, que você encontrar com maior abundância na natureza, e na forma alotrópica, que a gente conversou agora há pouco, mais estável, que também é a mais abundante. Beleza? Então é a que segue todas as regras do último slide. Beleza? Essa aí vai ser a minha substância no estado padrão. Por convenção, define-se o valor da entalpia padrão como H igual a zero, né? O valor dela, H0, vai ser igual a zero. Ué, Rafa, mas você não falou lá no primeiro slide que toda matéria, né, todo tipo de matéria carrega uma energia consigo, né? Sim. Só que quando a gente tem essa regra aqui, né, que segue todas essas regrinhas, a gente não tem como chegar nesse valor diretamente. A gente não tem uma máquina que calcule isso pra gente. Então, a convenção é chamar todo mundo ali com entalpia de zero. Porque aí, através de um cálculo, né, através de uma comparação como essa aqui, a gente consegue chegar a valores sob esse ponto de referência, chamando esses elementos do estado padrão, ou melhor dizendo, essas substâncias no estado padrão de zero, a gente consegue chegar em valores que não são absolutos, tá? Não é de fato o valor que ele carrega, mas é um valor que a gente consegue trabalhar. Beleza? E é o que eu escrevi aqui. A partir dessa padronização, é possível definir as entalpias de formação de 1 mol dos compostos, sob esse ponto de vista de chamar
as substâncias, né, as substâncias padrão de zero aqui, a entalpia delas de zero. Então olha esse exemplo que eu dei para vocês. O carbono grafite reage com o oxigênio, ou seja, ele queima, né, formando CO2. Então veja, se aqui o meu H0, né, do grafite, do carbono grafite é zero, e do O2 é zero também, esse número aqui, novamente, eu estou vendo aqui que o meu H0 deu negativo, é uma reação exotérmica, é a energia liberada. Então eu tenho um número que eu consigo trabalhar, beleza? Ah, como é feito esse número aqui, né? Como é que eu descubro esse número? Como essa aqui é uma reação que é fácil de controlar, é uma reação simples e completa, ela acontece até acabar tudo, né? Todos os reagentes. A gente pode usar um equipamento chamado calorímetro para chegar nesse número, beleza? Então, veja, a gente não tem uma máquina que consegue definir a quantidade de energia que eu tenho em uma substância, mas a gente tem um equipamento que consegue definir a quantidade de energia nessa passagem aqui dos reagentes para o produto, beleza? Então, para reações simples, completas e controláveis, eu posso usar esse equipamento em uma reação para descobrir esses valores, que normalmente são tabelados para vocês no exercício, beleza? E é isso. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha dado para entender uma boa parte, pelo menos, do que eu falei. Boa sorte na Olimpíada. A gente se vê no próximo vídeo, porque eu tenho mais uma parte para passar para vocês.